Boa noite a todos. Todos nós queremos viver com alegria. Isso é uma unanimidade. Porque todos nós buscamos instintivamente a felicidade. Esse material de reflexão, ele foi extraído da revista Cultura Espírita, publicada em fevereiro desse ano, onde se fazia ali, os vários cronistas, reflexões a respeito do período do Carnaval, que é muito marcante, em que nós elegemos sociologicamente como sendo o mês da alegria, o mês mais festivo, o mês onde as pessoas buscam extravasar todas as possibilidades de serem felizes. Livros diversos foram escritos por sociólogos analisando justamente esse fenômeno da busca pela alegria. Aqui na Bahia, nós temos a fama de sermos pessoas alegres, que buscamos comemorações constantes. Fala-se até que o Carnaval na Bahia é o ano inteiro. Também, estudos diversos sociológicos tentam mostrar que característica seria essa desta busca pela alegria. Mas isso é muito relativo, sem dúvida alguma. Pelo menos o que se sabe, que as diversas comemorações, como agora tivemos em nossa região, no Nordeste principalmente, os festejos juninos, onde também, praticamente o mês inteiro, existem várias manifestações organizadas para se desfrutar de momentos alegres. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele questionou sobre a necessidade ou não que o espírito tem de recrear, de repousar, de ter o lazer. E sem dúvida os espíritos afirmam que é extremamente necessário que os espíritos, encarnados principalmente, desfrutem de momentos de lazer, para a reposição das forças, para o recondicionamento psíquico e emocional. Os estudos psicológicos que acompanham as empresas, especialmente a área de recursos humanos, nos mostram que as pessoas que trabalham excessivamente e que não desfrutam de lazer são as pessoas predisponentes para os mais variados tipos de doenças. O sistema imunológico fica deficitário, o estresse, ao se estabelecer, ele possibilita que todas as doenças possam se estabelecer, desde as emocionais ou aquelas que são provocadas por invasões de vírus, de bactérias, que se aproveitam da vulnerabilidade do estresse emocional e da deficiência imunológica para desencadearem as mais diferentes doenças. O grande ponto que fica aí a se questionar é o seguinte: o que realmente é saudável? Qual é o lazer que podemos dizer que é um lazer saudável? No livro Fronteiras da Loucura, Manuel Flamengo de Miranda, através de Divaldo Franco, ele descreve uma situação no Carnaval em Salvador, onde as pessoas estão ali motivadas por várias razões, mas todas querendo a mesma coisa, querendo sair de uma situação angustiante, ou de ansiedade, ou uma projeção de euforia extrema, mas todo mundo querendo encontrar a alegria. Porém, a forma, muitas vezes, se faz para se ter alegria,
acaba atraindo também espíritos que querem a mesma alegria, que continuam na erraticidade, no mundo espiritual próximo à Terra, com a mesma ansiedade, a mesma necessidade de serem felizes, e quando estão despojados do corpo físico, se veem tristes, melancólicos, e tentam aproveitar dessas ocasiões onde as multidões se unem com o objetivo de conquistarem a alegria e tentam desfrutar dos momentos felizes que ali possam ser trabalhados por todos que tentam encontrar a alegria. Porém, como os excessos acabam ocorrendo, especialmente na drogadição, é óbvio que essa alegria ela estará comprometida, já que uma vez entorpecida, a alma jamais poderá encontrar na sua essência os sinais da verdadeira alegria. Mas como é muito relativo o momento feliz de cada um, fica muito mais complexo ainda se tentar entender como poderemos agir, qual atitude a se tomar para que a alegria se estabeleça em nós. Dentro da família, se procura nas reuniões, nos encontros, no dia a dia, se estabelecer um clima onde todos possam viver em paz e todos possam viver felizes. Mas o que se verifica é que muitos dos espíritos que estão reunidos nas mesmas famílias são pessoas que tiveram problemas de relacionamento em outras encarnações. Estão ali para a reconciliação. Então, não desfrutam de uma empatia natural. Ao contrário, desfrutam muitas vezes de repulsão. E com isso, os momentos felizes ou a própria alegria não encontram espaço nos corações. Esse é um tema que vem chamando muita atenção dos sociólogos, porque o ser humano ele quer ser feliz, como já falamos. E também o estudo quer tentar atingir a essência das necessidades humanas sem fazer qualquer tipo de julgamento, sem fazer qualquer tipo de condenação. Mas uma pergunta se faz necessária. Aí, sim, os espíritos que nos orientam falam que a conquista da alegria vai depender da condição individual. Porque a felicidade, a alegria, como qualquer outra reação que o ser humano tem, não podem ser transferidas de umas para as outras pessoas. Por mais que tenhamos a possibilidade de nos influenciarmos e criarmos algum clima eufórico, mas a transmissão da reação essencial é impossível. O que quer dizer que a conquista da alegria, mais do que tudo, não é coletiva, ela é individual. Tanto que algumas pessoas chegam a dizer aquela expressão que estavam se sentindo extremamente solitárias no meio de uma multidão. Mas se a conquista da alegria é individual, a pergunta que se faz é exatamente essa. Do jeito que eu vivo, cabe a cada um fazer essa inflexão. Desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, tudo que faço durante o dia, os pensamentos que eu elejo, as palavras que vou dizer, as atitudes que eu vou adotar, estão me fazendo felizes? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz? Essa é uma reflexão que deve ser feita diariamente. Porque, de certo, nós vamos encontrar na nossa própria conduta diária razões para sermos felizes ou vamos encontrar justificativas do porquê não somos alegres.
Jesus, ele, quando nos orienta para que construamos um céu dentro de nós, ele está exatamente desejando isso, que todo mundo seja feliz, e seja feliz consigo mesmo, esteja bem com a sua consciência. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala disso, que a felicidade ou a tristeza são estados de consciência. E também nos revela que as leis divinas também se encontram na consciência. Se todos nós fizermos como orienta Santo Agostinho e o Livro dos Espíritos, aquele exercício de antes de dormirmos, verificarmos como foi o nosso dia, mas fazendo isso religiosamente, com toda a sinceridade, sem fugas, com aquele princípio de sermos profundamente verdadeiros. Porque diante das dificuldades de relacionamento, das diferenças com as quais temos que conviver, é muito comum que a gente não consiga ser verdadeiro durante o dia. Porque teríamos que fazer uma série de concessões e adotarmos várias personas para justamente estabelecermos um interrelacionamento sem maiores problemas, sem maiores conflitos. Mas tudo isso não nos retira da possibilidade de sermos felizes ou infelizes, porque o mundo exterior não vai nos oferecer esse estado de alma. Então esse exercício orientado pelo Livro dos Espíritos é de que a gente tenha mesmo esse cuidado diariamente. O que eu fiz da minha vida hoje? Como eu realmente tratei a mim e aos outros? E há uma repercussão das energias, das vibrações, que a lei de causa e efeito faz com que retornem para quem as produziu, que estão relacionadas às palavras. Como Jesus dizia, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Então, as nossas palavras vão revelar o que é que nós estamos produzindo em termos de emoção, de afetividade, de sentimento. E se aquilo que nós falamos para o outro, na comunicação grandiosa entre as pessoas, não vem de um coração sem intenção de prejudicar, se a nossa indução literária, se a nossa palavra, ela estiver recheada de mágoas, ressentimentos, processos maledicentes, dúvidas, julgamentos, por aí se vai dizer o seguinte: é impossível que quem faça isso de si mesmo consiga ter a consciência tranquila para se sentir feliz. Mesmo que participe de todas as festas preferidas. Uns gostam do Carnaval, outros gostam do Réveillon, outros gostam do São João, uns gostam de pagode, outros de rock and roll, outros de música sertaneja. E vamos assim, de gosto em gosto, nos integrando a essas possibilidades de sensações para podermos sentir a alegria de viver. Mas nenhuma destas possibilidades podem, de fato, nos dar alegria. Não se conquista a alegria com as manifestações exteriores. Esta é uma afirmativa. Mas quando o Espiritismo nos fala que a convivência familiar é extremamente importante, e é através das pessoas com as quais partilhamos os momentos domésticos que iremos fazer as maiores experiências e as maiores conquistas virão daí, e os maiores fracassos,
uma recomendação muito especial se faz, para que a gente tenha um cuidado redobrado, multiplicado, na maneira como nós agimos com os nossos familiares. André Luiz, espírito, através de Chico Xavier, ele recomenda que a gente não se aproveite da intimidade da convivência doméstica para ferirmos aqueles que estão fadados a conviver conosco na presente reencarnação, no seio familiar. Recomenda até mais que aquela mesma cerimônia, aquele mesmo zelo, aquela mesma ternura, aquele mesmo carinho que costumamos ter com as pessoas mais distantes, mais estranhas, que devemos ter isso com maior cuidado ainda com aqueles que fazem parte do nosso ninho doméstico. Porque são espíritos com os quais travamos divergências que construíram cordões energéticos que nos manterão vinculados. E esses cordões energéticos, eles são alimentados todos os dias pelos sentimentos e pelas palavras ditas no interrelacionamento entre as quatro paredes. E esses cordões energéticos, eles têm uma potencialidade tão grande de transmissão de forças vitais de umas para com as outras pessoas, que tudo que é colocado no ambiente familiar tem um peso muito mais significativo do que aquela palavra dita para pessoas com as quais não temos vínculos energéticos construídos. A recomendação sobre a caridade espírita começa por aí. Expressamente, para a gente ser feliz, a gente tem que construir na sede dos nossos sentimentos o desejo de fazer aos outros felizes. Esta é a regra da psicologia de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Trate o seu semelhante do jeito que você gostaria que ele te tratasse. E aí está, segundo o Evangelho Espírita, uma receita infalível para que possamos construir na base da nossa alma, na essência do nosso coração, aquela energia que vai produzir a felicidade, a alegria, que só pode nascer do ímã de nossas almas. Nós somos os detentores desse poder intransferível de construir a nossa paz ou a nossa aflição. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Aí, Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, quando desencarnou, teve a ocasião de manifestar-se pela psicografia, em uma das sessões ainda coordenadas pelo próprio Kardec, e ele faz uma reflexão com os amigos da Sociedade Espírita, que cuide bem desse mandamento cristão. Trate o outro do jeito que você gostaria de ser. Não devemos fazer o oposto, ficar exigindo considerações, palavras carinhosas, gestos de ternuras, como verdadeiros ditadores do afeto descontrolado. E quando as pessoas não nos dão essa devolução exigente de carinho, de amor, de afeto, nós deixamos que o sentimento de mágoa cresça, fazendo com que o distanciamento da alegria fique ainda maior. E nós podemos construir essa alegria em coisas simples. Aliás, tudo na vida
só é importante quando é feito com simplicidade. Porque uma das causas da aflição humana é a euforia produzida pela vaidade, que é um alimento que fomenta o orgulho, fazendo com que nos tornemos cegos e não consigamos enxergar o que em nós precisa ser mudado. O grande problema do orgulho não é somente o mal que fazemos aos outros com as nossas atitudes arrogantes. O grande mal do orgulho é que ele nos cega a alma e a gente não consegue enxergar quem está causando a nossa infelicidade. Porque se nós conseguíssemos enxergar com a simplicidade por que nós não somos alegres, nós íamos perceber que a única criatura, o único ser responsável pela nossa infelicidade somos nós mesmos. Mais ninguém. Mais ninguém. Mas o orgulho não nos deixa perceber isso. Não nos deixa. Esse período das férias, por exemplo, agora mês de junho, mês de julho, ou final de ano, início de ano, é um período muito importante para se refazer as forças. E o Espiritismo endossa que a gente tem que criar, sim, uma forma de sermos felizes através do lazer, através do recrear o espírito. É fundamental que a gente faça isso. Porém, o que nós vamos ter que avaliar é o material que estamos escolhendo para ser o nosso lazer. De fato, vai produzir alegria? Vai produzir satisfação? Por exemplo, uma situação observada de um pai com uma filha. Uma menina que ganhou uma bicicleta de presente e o pai estava junto com ela numa praça, ajudando-a a conseguir andar de bicicleta. Nesse caso não tinha as rodinhas. E o pai segurava a bicicleta, conduzindo a filha, com todo o zelo, com toda a preocupação de dar a ela aquele presente. Só que aconteceu uma pequena tragédia. Ele acabou tropeçando, caiu, e ela também caiu, a bicicleta e tudo. E ele imediatamente se levantou, pegou-a nos braços, procurou verificar se ela tinha se machucado de forma grave, até que a própria filha percebeu que o pai estava muito machucado, muito mais do que ela. Desceu dos braços e começou a aconchegá-lo, beijando-lhe naquelas partes do corpo em que ela observava que o pai havia machucado. Foram para casa, se trataram com os cuidados básicos e no dia seguinte lá estavam os dois de novo, tentando o ofício de andar de bicicleta, o pai e a filha. E fizeram isso durante todos os dias das férias, até que finalmente conseguiram a meta. O que se extrai dessa pequena história é a ideia de que a construção da felicidade está em pequenos gestos. Aquele gesto de carinho do pai, ter a paciência de acompanhar a filha, de tentar fazer com que ela realizasse o seu sonho de andar de bicicleta. E o gesto da filha, que se preocupou com o pai, beijando-lhe aquelas partes que estavam machucadas. Esses dois gestos são suficientes para restabelecer naqueles corações a base da alegria. Terminadas as férias, ele falava com os amigos quando voltou ao trabalho e a criança falava com suas colegas na escola que aquelas foram as melhores férias que tiveram, porque viveram momentos extremamente simples e aconchegantes.
E a nossa alegria está se perdendo a partir daí. Nós estamos ficando muito burocráticos. Inclusive, a Unesco faz um alerta. As redes sociais nos aproximam, nós nos comunicamos, mas por outro lado também nos afastam. Porque o ser humano é dotado de um instinto estudado desde 500 anos antes do Cristo, pelos filósofos gregos, como Leucipo e Demócrito. E eles demonstraram que nós temos um instinto natural, que eles chamaram de instinto gregário. E nós só vamos conseguir construir a felicidade quando nós estivermos nos relacionando diretamente uns com os outros, olhando no olho do outro, tocando, abraçando, beijando, fazendo uma demonstração de troca de afeto direta. E a grande preocupação dos educadores e da própria Organização Mundial de Saúde é que esse afastamento físico está deixando as pessoas extremamente tristes. Nós estamos vivendo um momento em que o planeta todo está triste. E o que é estranho, e nunca estivemos tão perto, nunca foi tão possível quanto agora as pessoas se comunicarem online com todo o planeta. Nunca houve tanta comunicação e ao mesmo tempo nunca houve tanta tristeza nos corações. Eu estive de férias também e pude assistir uma cena que é comum nos dias atuais. Estávamos numa pizzaria, conversando, tentando manter o clima normal de pessoas que se encontram para trocar ideias, brincarem, contarem piadas, descontraírem. E aí chegou uma família, um casal, 3 filhos, alguém que parecia ser amigo da família, sentaram-se numa mesa grande, que estava reservada, nem fizeram o pedido, porque o pedido já tinha sido feito pelo WhatsApp, via WhatsApp, e inclusive na casa já escolheram pela foto, para que queriam, até o garçom que queria atender. E aí fiquei surpreso, fiquei observando aquela cena. E certamente era uma família que estava em férias. Ou seja, todos ao mesmo tempo pegaram os seus respectivos celulares e ficaram por 1 hora, o tempo que eu estive lá também, com os 2 dedos polegares agitados, movimentando o aparelho. Eu prestei atenção, não houve um momento, um segundo, que um olhasse no olho do outro e trocasse uma palavra. Como somos educadores, a gente não pode falar de alegria sem falarmos da forma pela qual nós estamos tentando conquistar a alegria. E a reflexão ainda é aquela. Esta é a forma correta. Nós vamos ser felizes na maneira como nós estamos nos colocando diante da vida. Poderemos construir a energia da alegria dessa forma. É lógico que Jesus nos deu o seguinte, como orientação: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ontem ainda fazíamos uma palestra na nossa filial, no bairro Dr. Juraci Luiz Gomes, e eu fiz uma seguinte pergunta: quem aqui hoje prestou atenção na lua? Estava maravilhosa ontem, cheia, às 7 e poucas da noite. Somente 4 pessoas olharam a lua. E hoje alguém olhou para a lua? Quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, sobretudo é
amar a natureza. Tudo aquilo que a gente pode contemplar com os sentidos que a vida nos ofereceu. E nós não estamos tendo esse cuidado de olhar as árvores, prestar mais atenção nos animais, observar os quadros da natureza, inclusive usando a própria rede social, porque nós temos aqui no Educandário, o nosso sistema, a nossa rede social fica ligada o tempo todo durante o tempo da aula. Nós não somos contra, ao contrário. E a gente consegue puxar vídeos maravilhosos, com canções lindíssimas, mostrando a fauna, a flora, mostrando o sistema planetário, mostrando pessoas em várias posturas de interrelacionamento, pessoas se abraçando, pessoas se confraternizando, se solidarizando. Então a rede social, ela é um grande instrumento. A internet que está aí nos oferecendo essa comunicação globalizada, mas talvez o foco é que não está certo. Porque nós podemos amar a Deus simplesmente fazendo isso, contemplando a natureza. Há quanto tempo a gente não para tentar sentir o perfume de uma flor? Qual foi a última vez que a gente sentiu a fragrância de uma flor? O grande problema, em relação ao que nós estamos colocando, que está para ser debatido, porque é um problema mundial, é que nós estamos cheios de tecnologia, porém nós estamos nos tornando selvagens. A tecnologia devia representar evolução, crescimento, progresso. E, no entanto, ela está nos deixando pessoas embrutecidas. E o que preocupa mais ainda, um dos temas recorrentes em nossas casas espíritas é a maledicência. A pessoa que divulga o erro, o equívoco do outro. E é espantoso. E testes foram feitos. Imagens lançadas nas redes sociais de pessoas normais, fazendo coisas comuns, simples, e cenas gravadas de pessoas em atitude desequilibrada. A proporção, a busca por aquelas pessoas com atitudes humanas normais não chegava a 2%, mas o mundo inteiro, 98%, quando a pesquisa foi feita, acessou aquela imagem da maledicência, onde alguém estava sendo publicamente linchado. E atualmente a psicosfera da Terra está extremamente comprometida por isso, porque antes a maledicência, a fofoca, circulava ali no bairro, na instituição, agora não, é no planeta inteiro. E Manuel Filomeno de Miranda fala que isso tem um custo. As nossas energias mentais, elas são matéria. E tudo que nós produzimos vai retornar para nós. E hoje nós estamos recebendo uma chuva de fluidos contaminados por bactérias que vão nos causar tristeza, e vão nos causar depressão, e vão nos causar o tédio, impulsionando-nos para estados de loucura, de suicídio e de drogadição. Então, como é que a gente vai fazer para ser alegre? Como fazer para vivermos com alegria? O Livro dos Espíritos, quando fala que a Terra, o nosso planeta, recentemente foi um mundo primitivo, recebia espíritos recém-saídos da condição animal, homens das cavernas, mas revela-nos também que, apesar de não ser mais a Terra um planeta primitivo,
mas ele está como um planeta inferior na escala espírita. Um planeta onde o mal ainda predomina. Um planeta de provas e expiações, onde os seres que aqui habitamos somos considerados semi-selvagens. É como se fôssemos metade humanos, metade selvagens. E nós não estamos percebendo que o nosso lado humano não está sendo trabalhado. Nós estamos dando evasão com a inteligência e com a própria tecnologia ao nosso lado selvagem, que está abafando o lado humano. Então o embrutecimento do ser humano está chegando a uma escala alarmante. E nós temos que acordar e fazermos a pergunta: do jeito que nós estamos vivendo, poderemos ser alegres? É possível? Qual é a nossa contribuição para que o outro seja feliz? Porque o Espírito Sanson, referido agora há pouco, ele disse que o dia que nós tivermos consciência do que seja a existência humana, nós vamos perceber que nós só poderemos ser alegres quando nós nos ocuparmos em fazermos aos outros felizes. Quando nossa prioridade de vida seja o esquecimento de si mesmo, para fazer com que os outros sejam alegres. Porque é o caminho natural. A inteligência, a racionalidade espírita nos mostra isso. Quanto mais desejarmos que os outros nos atendam, é uma postura infantil, egoísta, mais distantes nós estaremos da felicidade, porque nós não estamos construindo a base da felicidade em nossa própria alma. Mas se nós conseguirmos o processo da abnegação, do esquecimento de si mesmo, nesse momento de querer a alegria imediata para si, e começarmos a fazer coisas, pensar coisas, falar coisas que vão elevar o grau de satisfação, de conforto íntimo das pessoas com as quais convivemos, a lei grandiosa de justiça e de equilíbrio, de ação e reação, se encarregará de nos devolver ao cêntuplo todo o bem que houvermos feito para o nosso semelhante. É assim que poderemos construir a verdadeira alegria. Por isso Jesus sintetizou tudo com aquela frase. Como já dissemos, amor a Deus acima de todas as coisas, mas ele concluiu dizendo: e amor ao próximo como a si mesmo. Quando a gente está fazendo essa postura egoísta, a gente está fazendo apenas uma parte da proposta: o amor a si mesmo. E o amor a si mesmo, o excesso de amor a si próprio, é o egocentrismo. É a egolatria, que são posturas extremamente distantes daquilo que nós poderíamos chamar de alegria. Quanto mais ególatra, quanto mais egocêntrica, mais vazia é a alma humana. Mas se ao contrário, se a nossa preocupação maior for a de produzir a felicidade dos outros, o Evangelho categoricamente afirma: como o bem tem um peso 100 vezes maior do que o mal, o retorno da alegria produzida para alguém virá de forma centuplicada. É dentro dessa racionalidade que o Espiritismo nos ajuda a entender o que foi que Jesus disse, ou o que ele quis dizer com esta frase que resume todos os conhecimentos humanos. Assim, que possamos ter a coragem moral de sairmos da chamada indiferença moral e termos a condição
de olharmos para nosso próprio coração e sondarmos com sinceridade quais são os sentimentos que nós estamos nos permitindo produzir. Estamos conseguindo perdoar? Estamos conseguindo tolerar? Estamos conseguindo compreender? Estamos conseguindo desejar àqueles que nos façam mal, que não passem pelo mesmo mal que nos fizeram? Estamos conseguindo orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam? Estamos conseguindo amar o inimigo, pelo menos dentro daquela condição possível, de não lhes desejar o mal, de não incitar o sentimento de vingança e de oferecer a ocasião de ser útil, pagando todo o mal que nos fizeram com todo o bem que pudermos fazer? É este o segredo da alegria. Não tem outra receita, não existe outro modelo. Ou a gente deixa as virtudes fluir para apresentá-las para que os outros sejam felizes, caso contrário, jamais experimentaremos a verdadeira sensação de alegria. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.